Temos agora domínio e imagem por meio do gráfico. Como a gente determina domínio e a imagem de uma função no gráfico? Observando esse gráfico, nós temos dois eixos, né? O que são os eixos? São essas linhas que estão de preto aqui, ó. Uma na horizontal, está na vertical. Esses aqui são os eixos do plano cartesiano, desse gráfico. Então é o seguinte, esse eixo aqui a gente chama de x. Esse outro eixo, de y. Ele tem até uns nomes especiais. Aqui é o eixo das abscissas, o meu x, e o meu y é o eixo das ordenadas. Imagina que eu tenho esse gráfico aqui. O que é o gráfico? O gráfico, pessoal, é essa linha aqui de azul, ó. Não confunda os eixos cartesianos com o gráfico. O gráfico são esse desenho que está aqui de azul, esses segmentos aqui, certo? Vamos supor que aqui é menos 1, aqui é 1, aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 3. Aí aqui eu tenho, vamos supor, 2, e aqui eu tenho 5. Vamos supor, eu quero saber qual o domínio dessa função, domínio desse gráfico de função, e qual a sua imagem. Para determinar o domínio, basta você ver o seguinte, onde inicia-se esse gráfico? À sua esquerda, no eixo das horizontal, ó, onde está iniciando esse gráfico aqui no eixo da horizontal? Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Ele começa aqui, ó, certo? Está começando neste pontinho aqui, ó, ou seja, no menos 1, e vai até onde? Eu vou olhar aqui, pessoal, uma linha, ó, é como pegasse uma régua e traçasse uma linha paralela ao meu eixo X, ou seja, horizontal, ó. Se eu traçar uma linha aqui, ó, ele vai de onde até onde, ó? Observe, ó, ele começa nesse ponto aqui e vai até esse ponto aqui, ó. Isso é meu domínio. Meu domínio vai de onde para onde? Ele vai do menos 1, certo? Até o 5. Ó, ele está começando nesse ponto e terminando nesse. Olha aqui, ó. Certo? Então, isso é o domínio. O domínio é o quê? De menos 1 a 5. Então, eu iria fazer assim, ó. Domínio de F. Aí a gente representa por duas formas. Ou forma característica, x pertence a R. Aí tá o quê? Vai de onde para onde? De menos 1 a 5. Eu coloco assim uma barra, de menos 1 a 5, certo? Ou eu posso representar por colchetes, menos 1 e 5. Certo que ele está fechado, porque ele não determinou aqui aberto ou fechado. Quando você não tem pontos, você só tem essa determinação aqui, ó, tracejado e chegando aqui um ponto, ele é fechado, tanto à esquerda quanto à direita, certo? Isso é o domínio. Para encontrar a imagem, pessoal, é o deslocamento no eixo da vertical, ou seja, no eixo Y. Se você olhar aqui o deslocamento que nós temos nesse eixo, ó, ele vai de onde para onde, ó? Vamos pegar a régua, então a gente vai, agora a régua a gente vai para vertical. Na minha vertical, ele está deslocando de onde para onde? Ele está num deslocamento, ó, desse ponto aqui, ó, até esse ponto, certo? Olhe bem, ó, qual é a altura máxima desse gráfico aqui? Se você olhar, ó, a altura dele maior é nesse ponto aqui, ó, 3, certo? Se olha a vertical, certo? Ele vai, ó, de qual ponto que ele vai? De 1 a 3, certo? Isso é a imagem, esse valor que está representado aqui, ó. Ele começa no 1, na vertical, porque esse 1 é da vertical, vai de 1 até o 3. Tá a imagem aqui,
Imagem dessa função, desse gráfico de função, vai de onde para onde? Aí y pertence a R. Aí, por que y? Porque a imagem é o eixo y. Tá o quê? De 1 a 3. De 1 a 3, né? Aqui, ó. De 1, desse ponto, a esse. O deslocamento aqui, ó. Desse gráfico. A menor altura dele é 1 e a maior é 3. De 1 a 3. Ou posso representar por colchete, né? 1,3. Outro exemplo. Considere o gráfico da função. Aí ele deu esse gráfico aqui, nessa função, certo? Aí ele vai pedir, determine, a partir do gráfico, né? O f de 1. O que é f de 1? Pessoal, é o seguinte. Na função, o f, esse número que fica aqui dentro é o valor do x. Certo? Então, quando eu digo aqui f de 1, eu quero saber qual o valor de y quando x é 1. O que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui nesse gráfico aonde tem x igual a 1. Ó, aqui, ó, localizei. X igual a 1. Ó. X igual a 1. Aí eu vou ver qual o valor que está associado a ele. O valor associado é o que está, ó, pontilhado. Ó. Quem está com ele? O elemento 2. Então, esse aqui é igual a 2. Ok? Letra B. Qual é a imagem de menos 1 nesse gráfico? A imagem de menos 1 é a mesma coisa. Estou dizendo que o meu x é menos 1. Então, qual é a imagem de menos 1? Aqui, ó. Se o x é menos 1, quem está associado a menos 1? O próprio menos 1. Então, aqui a imagem de menos 1 é igual a menos 1. Certo? Deu para entender? Ó, eu olhei aqui no x, menos 1 e vi quem estava associado. Se eu perguntasse assim, qual a imagem de menos 3? Aí eu olhei aqui, ó, no menos 3, iria olhar menos 2. Certo? A imagem dessa função vai de onde para onde? Ó? Vai de menos 2, ó, a 3. Colchete fechado. E qual é o domínio? O domínio é horizontal. Vou traçar uma linha na horizontal. Menos 3. De menos 3 a 3, ó. O domínio é o deslocamento na horizontal. Qual deslocamento teve na horizontal esse gráfico? Ó? Começou desse valor menos 3 e foi até o 3. Então, a resposta aqui vai ser de menos 3 a 3. Colchete fechado. Tanto um lado quanto no outro. Você vê que as bolinhas estão cheias, ó. Ó, cheia nesse ponto menos 3 e cheia no ponto 3, na horizontal. Na vertical a mesma coisa, tá cheia nos dois lados, ó. Cheia no menos 2 e cheia no 3. Por isso que aqui, ó, ficou menos 2 e 3, fechado também. Então, esse é o domínio e aqui a imagem. Domínio, lembrando que é sempre horizontal, o gráfico horizontal, o deslocamento que houve no eixo horizontal, e a imagem é o deslocamento que houve no eixo da vertical, ou seja, no eixo Y. Ok? Por hoje é só.